como crerão se nenhum ouvirão? E como virão se não há quem pregue? Ora de agir, a missão cumprir, o Evangelho proclamar. Proclamai por toda a terra, proclamai por todas as nações, proclamai o poder que do alto vem, até os confins da terra, o Evangelho proclamar. Proclamai. A toda criatura, mais do que palavras, uma ordem receber, pois Cristo é vida eterna para todo que nele crê. Mas como crerão se não confiança, sua fidelidade, nossa Amém? Graça e paz em nome de Jesus. Amém? Qual será a alegria mais suprema quando a gente chegar no céu? O que será que para a gente seria assim um momento maravilhoso do céu? Foi feita essa pergunta a uma senhora que há 40 anos estava até paraplégica. E todo mundo esperava uma resposta dela, levantar, andar, sair correndo. E a resposta dela foi: o meu louvor seja puro, porque eu não serei alejada por distrações, ou incapacitada pela falta de sinceridade. Não serei deficiente por causa de um coração pesado ou insatisfeito. Meu coração se unirá ao teu, Senhor, e transbordará com borbulhante e efervescente adoração. Finalmente, poderemos desfrutar da comunhão completa com o Pai e com o Filho. Para mim, essa será a melhor parte do céu. O quanto a gente tem se distraído e o quanto o nosso coração muitas vezes fica pesado, insatisfeito, ingrato. Ô Senhor, tem misericórdia de nós, e nos perdoa. Eu queria que a gente começasse o nosso culto hoje abaixando a nossa cabeça, pedindo perdão ao Senhor. Porque fisicamente somos tão perfeitos, né? Parece que nada nos limita. Mas será que não há um coração pesado nos limitando de dar um perfeito e puro louvor ao Senhor? Será que nós temos nos distraído
com as ilusões desse mundo. Então que a gente consiga agora se prostrar diante do nosso Deus, para que este culto seja um culto de verdadeira adoração ao nosso Deus. Pai, nos envergonhamos, ó Deus, de nos colocar diante do Senhor, porque realmente nos distraímos, muitas vezes reclamamos tanto. E nós queremos pedir perdão, Senhor. Perdão porque o Senhor tem sido um Deus tão fiel, tem suprido as nossas necessidades, tem nos dado forças, Pai, para vivermos os nossos dias. Tem nos abençoado, Pai, com uma família. Graça do Senhor sobre nós. Deus, em nome de Jesus, queremos ter um coração agradecido. Um coração que se rejubila, Pai, diante da Tua presença. Recebe o nosso louvor. Para que realmente a gente consiga entender qual é a nossa missão. Qual é o nosso propósito nesse mundo, Pai? Nós não nascemos simplesmente para crescer, enriquecer e morrer. A missão que o Senhor nos deixou vai mais além, Pai. Que em nome de Jesus a gente possa compreender essa manhã. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade nesse lugar para falar o nosso coração. E lá do fundo de nós, e limpar, Pai, todo o peso, toda a insatisfação, toda a amargura, toda a ingratidão. E que a gente possa Te render hoje, Pai. Perfeito louvor, que Te agrade, seja sincero, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. No livro de Marcos, capítulo 16, dos versículos 15 ao 18, diz assim: Jesus disse aos discípulos: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. O quanto a gente realmente tem consciência dessa missão que Deus nos deu, independentemente do que a gente faça aqui na Terra. Não importa o título que você tem aqui na Terra. Você é um estudante, você é um profissional, você é um pastor, é um missionário nominal. Todos nós temos uma missão. Onde quer que Deus nos coloque, a começar na nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, na nossa escola. O quanto a gente tem essa compreensão e o quanto a gente é agradecido a Deus porque Ele tem suprido tudo o que precisamos para cumprir essa missão. Ou o quanto nós temos nos distraído com as ilusões deste mundo que nos dizem que nós precisamos ser os melhores profissionais, os mais bem-sucedidos. Qual é o significado real de ser bem-sucedido nesse mundo? É eu ganhar muito dinheiro? Ter muitos bens materiais? Ou o mais importante é a gente olhar para tudo aquilo que Deus nos tem dado. O amor, a graça e a misericórdia de Deus que tem sido tão constante na nossa vida, que nos tem mantido saudáveis, que nos tem mantido em amor uns para com os outros, que nos tem feito nos importarmos uns com os outros. O quanto nós realmente temos descansado na mão do Senhor e cumprido com a missão que Ele tem para nós. Eu queria que a gente cantasse essa música agora,
como uma oração mesmo diante do Senhor. Senhor, eu confio no Senhor. Eu estou seguro no Senhor com tudo que o Senhor tem feito, tem sido na minha vida. E eu quero cumprir com esse propósito. Eu não quero ser insatisfeito, pesado de coração. E eu não quero me distrair. Eu quero manter o foco no alvo do teu propósito, Pai, em nome de Jesus, amém? Vamos começar assim? Vamos lá?
a gente só se entrega mesmo quando a gente sabe quem vai nos pegar, né? Eu só me atiro, eu só me lanço se eu tenho certeza dos braços que vão me abraçar. Você sabe quem é o seu Deus? Esse que você tem proclamado? Ele é grande, Ele é santo, Cordeiro de Deus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu possa crer, pedir ou pensar. Ele me dá segurança. Você tem essa certeza? Você tem essa confiança? Então se lance. Vá por todo mundo e anuncie esse evangelho. Porque a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos desde que o mundo é mundo. Nós dizemos que hoje os dias estão difíceis, mas eles sempre foram difíceis. E serão. Mas o nosso Deus é santo, poderoso, amoroso e gracioso. Ele nos conduzirá em triunfo, não é isso que diz a palavra? Então creia e vá para a honra e glória do Senhor. Cante com toda a força do teu coração: Senhor, Tu és santo. Em nome de Jesus.
nesse momento é o momento da gente realmente consagrar toda a nossa vida ao Senhor. Se você veio preparado, esse é o momento dos nossos dízimos, das nossas ofertas, lembrar dos nossos irmãos missionários que estão por este mundo afora. E a gente tem alguns pedidos de oração também, de gratidão e de súplica. 2 nascimentos, olha que delícia. Nasceu a Júlia, filha do Gustavo e da Evelyn, e nasceu o Miguel, filho do Everson e da Michelle. Motivo de gratidão para nós. O Antônio Carlos e a Elide, que estão se recuperando de cirurgias, de acidentes, né? E a gente precisa orar pela família do seu Saulo, que faleceu a irmã do seu Saulo essa semana. É o momento também da gente estar orando pelos nossos irmãos, tá? Mas enquanto a gente estiver cantando, a gente vai orar pelos nossos dízimos, por esses pedidos. A gente sabe que não é fácil a gente ser cristão, neste mundo, em qualquer momento. Nós estamos sendo testados, provados, desafiados muitas vezes, em todo o tempo da nossa vida. Mas que esse seja um momento da gente se consagrar mesmo diante do Senhor e pedir ao Espírito Santo de Deus que nos torne cristãos verdadeiros, que nos faça desviar o nosso olhar das distrações desse mundo e que nos faça focar naquilo que Deus tem para nós. Irmos por todo mundo anunciar o Evangelho, fazendo discípulos de todas as nações, onde quer que a gente vá. Que isso realmente seja um compromisso do povo de Deus que se reúne nesse lugar. Você quer brilhar? Que Jesus brilhe através da sua vida. Que mesmo sem palavras, a sua atitude fale muito mais como verdadeiro cristão, em nome de Jesus. Amém?
faz isso uma verdade nas nossas vidas, Pai. Toma teu povo que se reúne nesse lugar. Transforma o nosso coração pesado num coração suave, leve, que confia na tua direção, que se entrega ao teu querer e cumpre com a missão que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus, que Jesus brilhe mesmo através da nossa vida, Pai. Onde quer que a gente vá, onde quer que o Senhor determine que a gente vá, Pai. Queremos que o Senhor realmente domine em nosso querer e nos faça viver o teu querer, Pai, para a honra e glória do Senhor. Pai, nós te louvamos pelas novas vidas que o Senhor trouxe a esta igreja. A Júlia, o Miguel, abençoa essas famílias com essas crianças, Pai. Atrai-os cada vez mais para junto do Senhor. Que essas crianças cresçam, Pai, nos teus caminhos e jamais se desviem deles, para a honra e glória do Senhor. Assim como todas as crianças que estão aqui hoje, que são tuas, são teus filhos, Pai. Que eles sejam sustentados e dirigidos pelo Senhor, para viverem nesse mundo fazendo diferença, brilhando, Pai, para a transformação desse mundo, para a honra e glória do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, toma a vida do Antônio Carlos e da Éride para a recuperação, Pai, da sua saúde. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é o médico dos médicos. Estamos nas tuas mãos. Restaura, Pai, todos os teus filhos que estão enfermos. Sustenta-os, ampara-os, alivia, Pai, as suas dores. E os regenera para a honra e glória do Senhor, fisicamente, espiritualmente. Pai, carrega no colo a família do seu Saulo. Nós sabemos que eles confiam na tua glória, sabem que esta vida é passageira, mas eles precisam do teu bálsamo consolador, sarador, para se sustentarem nesse período, ó Deus. Em nome de Jesus, abençoa toda essa família, e que esse sofrimento seja para trazer também, Pai, paz, glória, graça do Senhor sobre essa família, Deus. Recebe os dízimos, as ofertas dessa igreja, Pai. Transforma no uso para a honra e glória do Senhor, para a salvação de vidas, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o teu amor é tão grande por nós, apesar do que somos. Por isso nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Podemos sentar. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz no Senhor Jesus, amém? Que alegria é essa de nos encontrarmos aqui, novamente em adoração ao nome do Senhor, reconhecendo que foi assim que Ele fez e é assim que Ele quer também que façamos, para a honra e para a glória do Seu nome mesmo. Esse vídeo tem sempre falado ao meu coração, já vi inúmeras vezes, inclusive não é a primeira vez que eu compartilho
com vocês aqui, porque ele tem uma mensagem muito simples, muito objetiva, muito clara, e principalmente que tem tudo a ver com aquilo que nós vamos falar hoje de manhã e com aquilo que seremos testemunhas hoje à noite. A dinâmica da multiplicação no reino de Deus. E quando falamos, queridos, pelo menos quando me proponho a falar sobre esse tema, esse assunto nesta manhã, eu não estou falando aqui com a preocupação de encher 1, 2, ou 3, ou 4, ou 5 templos. Eu estou falando aqui de saquear o inferno e fazer avançar o reino de Deus. Aonde essas pessoas serão colocadas é o Espírito Santo que vai dizer. Que toda vez que se fala em multiplicação de discípulos, uma preocupação que surge é: pô, mas uma igreja muito grande, a gente perde um pouco a comunhão. Eu não estou nem tratando a dinâmica da multiplicação do reino nessa perspectiva. Porque isso não é razão para a gente deixar de multiplicar. E aonde o Senhor vai colocar essas pessoas para crescer, é o Espírito Santo que vai fazer. Porque afinal de contas a palavra nos diz que um prepara a terra, outro planta a semente, o outro rega a semente, e quem faz crescer quem é? O Espírito de Deus é quem dá o crescimento. Então é essa a dinâmica da multiplicação do reino. Eu preciso multiplicar a mensagem que um dia eu recebi. Segundo, tem a ver com aquilo que testemunharemos hoje à noite, porque pela graça, pela misericórdia e pela bondade do Senhor, nós receberemos hoje à noite 41 novos membros. É o que nós chamamos de a colheita do semestre, do primeiro semestre de 2016. E esse é um motivo de louvor, de alegria, de gratidão ao Senhor. E nós sabemos, queridos, que essas 41 pessoas só puderam tomar essa decisão e chegar hoje à noite aqui porque um dia o Evangelho foi multiplicado também no coração, na vida e da família deles. Um dia, o texto que nós vamos ler agora, 2 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2, se cumpriu também na vida deles. A dinâmica da multiplicação do reino, de alguma forma, também se manifestou na vida deles. Então eu convido sua atenção para a leitura desse texto e para entender que hoje à noite o culto só vai acontecer porque esse texto se cumpriu na vida das pessoas e na vida da igreja. Diz assim a palavra. 2 Timóteo capítulo 2, versículos, apenas os 2 primeiros versículos. Se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia também, fique à vontade para abri-la, ou então aqui na tela. Diz assim a palavra. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E como eu falei sobre coragem domingo passado, esse versículo primeiro tem tudo a ver, não é? Fortifica-te. Olha a dinâmica da multiplicação do reino no versículo 2, meus irmãos. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a quem? A outros. O versículo 2 é a dinâmica da multiplicação do reino de Deus. É uma dinâmica muito simples, sobre ela que nós vamos falar nesta manhã. E ela é simples, eu tenho certeza que você vai compreender. A propósito, há algum tempo atrás, eu compartilhei com a igreja justamente nesse texto, dando a ênfase sobre o lavrador, o soldado e o atleta. Mas hoje a nossa ênfase está aqui no versículo 2. A dinâmica da multiplicação no reino. Tá bom? Então feche os seus olhos mais uma vez e vamos buscar a Deus em oração, pedindo a Ele que continue falando conosco. Querido Deus, nós te damos graças e por tudo te louvamos, porque o Senhor é fiel e sempre presente nas nossas vidas. Nós te agradecemos, ó Deus amado, porque um dia a dinâmica da multiplicação do reino foi tão eficiente que alcançou o meu coração. Te louvamos, ó Deus, porque também através de nós, outras pessoas têm participado e enxergado o reino. Pedimos, ó Deus, que a Tua palavra fale conosco nesta manhã, de tal forma que a dinâmica do reino fique impressa, Deus, no nosso coração, viva como fogo, para que saiamos daqui, ó Deus, plenamente prontos e dispostos para cumprirmos o Teu querer na nossa vida e através da nossa vida também. Fala, Senhor, usa o Teu servo, Deus, que todas as demais vozes dentro de nós e ao redor de nós se calem, para que apenas a voz do Senhor seja ouvida no meio do Teu povo nesta manhã. Oramos agradecidos e por tudo te louvamos, em nome de Jesus.
Amém e amém, Senhor. Queridos, como uma notícia se espalha? Como uma notícia se espalha? Já parou para pensar um pouco sobre isso? Qual que é a dinâmica da proclamação de uma notícia por aí? Há um ditado popular que afirma que notícia ruim, o que acontece? Chega rápido. Na sua opinião, qual notícia chega mais rápido? A boa ou a ruim? Oi? A ruim, então você concorda com o ditado. Notícia ruim tem uma capacidade de chegar muito mais rápido do que notícias boas para algumas pessoas. Como uma notícia se espalha? Isso muda muito de acordo com o tempo. Por exemplo, há algumas décadas atrás, a principal maneira de uma notícia se espalhar era através das cartas, que muitos ou alguns dos que estão aqui me ouvindo nesta manhã nem porventura sabem o que é isso. As nossas meninas hoje não sabem o valor, o gosto que é colecionar uma pasta de papel de cartas. Porque vai escrever carta para quem? Aliás, para quem escrever até tem, mas quem vai usar papel de carta para escrever alguma coisa? Então, antigamente a notícia se espalhava pelas cartas. As meninas tinham aqueles blocos de papel de carta para espalhar cartas, para espalhar notícias. O único problema é que essas notícias demoravam muito para chegar. E muitas vezes chegavam, já estavam inclusive desatualizadas. Antigamente também se usava com maior frequência o jornal impresso e a rádio como ferramentas imprescindíveis para a comunicação e para espalhar da notícia. Eu me lembro algumas vezes de manhã o meu pai aguardando chegar o jornal de manhã, quase que esperando o jornaleiro no portão para saber a notícia da eleição municipal, por exemplo, ou para saber dos últimos acontecimentos do município. Era assim há um tempo atrás. A rádio foi, por exemplo, um meio de comunicação imprescindível para que as notícias se espalhassem. Inclusive, também se usava uma brincadeira feita no nosso tempo de criança, ou no tempo, pelo menos, da maioria dos que estão aqui, chamada telefone sem fio. Vocês se lembram dessa brincadeira? Telefone sem fio. Imaginem se eu falasse uma coisa aqui para a Cris e ela fosse passando um por um. Como é que chegaria lá na Neia essa notícia? Passando por todos vocês que estão aqui. Mas sabem que por muito tempo a única maneira de se transmitir uma notícia foi assim. Eu não sei se vocês já viram através de alguns filmes, quando discursos eram feitos para multidões. Reuniam aquelas multidões e o palestrante, aquele que queria discursar na frente, não tinha microfone, não tinha recurso para amplificar a sua voz. Então, a única maneira que ele tinha de fazer a sua mensagem comunicada era falando o mais alto que ele pudesse nas primeiras filas, e as pessoas que estavam nas primeiras filas iriam repassando para os que estavam atrás, até chegar no último lá. Ou seja, quando chegava lá no final, o palestrante, o orador, já tinha terminado a sua fala inicial. Mas era uma maneira da notícia ser espalhada, porque os que estavam lá atrás jamais teriam condições de ouvir o que o orador estava falando. Então, a notícia era retransmitida. Imaginem se fosse o caso nesta manhã da mensagem acontecer dessa forma. Eu falar para vocês aqui e essa mensagem sendo retransmitida. E aí a gente passa pelos diferentes tipos de pessoas, a gente viu isso lá no encontro de casais, e os diferentes tipos de comunicação, não é verdade? Que eu posso dizer uma frase que você olhar para o de trás e dizer assim, ele falou isso. E vai passando por detrás, e vai passando por detrás, até o momento que chega lá no último e a mensagem pode ser completamente distorcida do que saiu aqui. Como que as notícias se espalham? Atualmente a dinâmica é completamente diferente. E o que revoluciona o espalhar das notícias na nossa geração se chama internet. A internet é capaz de fazer com que um acontecimento seja levado para o outro lado do mundo no mesmo instante. Você pode, por exemplo, fazer uma transmissão ao vivo desse culto por alguns segundos e enviar para qualquer parte do mundo. Alguém pode, através de uma rede social, assistir ao vivo a transmissão que está acontecendo aqui, ao mesmo tempo.
Ou então você pode registrar um acontecimento aqui nesse mesmo momento e enviar para alguém. E em poucos segundos, em pouquíssimos segundos, a pessoa vai receber essa notícia e ela pode se espalhar por vários lugares do mundo. Simplesmente porque a internet permite que cheguemos em lugares que os nossos pés jamais pisaram e nem tampouco pisarão um dia. A gente consegue chegar lá. Há uma velocidade muito grande para espalhar as notícias. No entanto, e é justamente por isso, é que nós precisamos tomar cuidado também. Porque com a velocidade e a quantidade da notícia, muitas notícias que espalham não são verdadeiras. Não é assim? E muitas vezes lemos, ouvimos, damos crédito, mas na verdade elas não são verdadeiras. Tanto que a impressão que nos dá é que existem alguns profissionais que se dedicam exclusivamente à arte de enviar notícias que não são verdadeiras. E não é uma impressão, isso existe mesmo. E a prova disso é que existem também profissionais que se propõem a desmentir aquilo que os outros estão anunciando. Por exemplo, um exemplo bem contextualizado, quantas vezes você já recebeu por redes sociais, por recursos de comunicação, que o boss está jogando córnea fora, porque não tem gente para receber o transplante. Então avisa para o maior número de pessoas. E aí lá tem o nome de um monte de médicos, e o número de um monte de telefone, e espalha para todo mundo. E corram, avise o Brasil inteiro, porque estão jogando, e precisa fazer transplante, chama todo mundo. Isso já foi desmistificado tantas vezes quantas a notícia foi veiculada. Um exemplo bem contextual. Quando eu nem morava aqui em Sorocaba ainda, eu já tinha recebido esse aviso de que o boss estava jogando fora e todo mundo tinha que correr para lá. Agora tem um detalhe, gente. A melhor maneira da gente tornar conhecida uma notícia, insubstituível, é pelo boca a boca. A melhor maneira da gente comunicar alguma coisa é falando a respeito dela. Ela é também bastante rápida e ela é também bastante confiável. Por quê? Sugere-se que você está ouvindo uma notícia da boca de alguém em quem você confia, da boca de alguém com quem você tem algum tempo de convivência. E quando você ouve aquela notícia, talvez alguns até digam: puxa, eu não acreditaria nisso se essa notícia não teria vindo por essa pessoa. Eu não daria crédito se não fosse o fulano de tal, é porque eu acredito e confio muito nele. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso também no decorrer da mensagem. Fato é que a gente gosta de dar notícia. Seja uma notícia boa ou uma notícia ruim, o que a gente quer mesmo é ser o primeiro a dar a notícia. Que frustração quando você põe uma notícia lá no seu grupo de WhatsApp e todo mundo já sabia. Que decepção quando você chega contando como se fosse o primeiro e todo mundo já sabia que aquilo tinha acontecido. Nós gostamos de ser os primeiros. E é interessante, gente, que normalmente a gente encontra um monte de gente na cidade, né? E quando a gente encontra muitas pessoas, fiquem tranquilos, nós não temos notícia nenhuma para dar. Mas quando a gente tem uma notícia para dar, é aí que a gente não encontra ninguém mesmo. Você está louco para contar, você está doido para dizer, você está doido para compartilhar, mas você não encontra ninguém. E aí eu me lembro de duas coisas falando sobre isso. Primeiro, uma noite que eu fui ao Taust com a minha família, comprar algumas coisas, e comecei a encontrar o pessoal da igreja lá no Taust. Encontrei um, encontrei outro. Daqui a pouco eu encontrei tanta gente que começou a chamar a atenção. Falei: Cris, vamos anotar quantas pessoas nós vamos encontrar aqui no final da compra. No final, nós tínhamos encontrado no Taust naquela noite 21 famílias do Calvário. Algumas estão aqui me ouvindo nesta manhã. A impressão que eu tive era assim: se eu puxasse o microfone e falasse: boa noite, irmãos, vamos começar o culto hoje à noite, alguém gritaria lá do meio do mercado: amém. Porque tinha mais gente lá naquela noite reunida e eu não tinha nenhuma notícia para dar. Encontrei todo mundo aquela noite, não tinha nenhuma novidade para contar, não tinha nada, a gente conversou sobre amenidades. Por outro lado, eu me lembro do dia 11 de março do ano de 2005, que foi o dia que a Júlia nasceu. Um dia inesquecível para todo pai. Ela nasceu às 2h30 da tarde. Fiquei ali esperando, aquele via com a criança e tudo mais. Aí chegou aquele momento, tanto da criança quanto a mãe repousarem, e eu podia sair.
Imagine, preciso contar para todo mundo que a Júlia nasceu. Naquela época não tinha tanto ainda celular, esses recursos que a gente tem hoje, né? E olha que eu só estou falando de 11 anos atrás. Saí pela cidade Americana, uma cidade 3 vezes menor que Sorocaba, sempre encontrando gente na rua. A probabilidade de encontrar crente, são 12 igrejas presbiterianas na cidade. A possibilidade de encontrar crente na cidade é muito grande. Eu saí aquele dia e não achava ninguém, gente. Fui comer um lanche no shopping. É o lugar para você encontrar crente na hora do almoço. Não tinha um. Fui no calçadão do centro da cidade, onde todo mundo vai fazer compra, onde tem feirinha. Não tinha nenhum. Eu já não tinha mais onde ir, mas eu continuava andando pela rua na expectativa de encontrar alguém para contar. E não achei ninguém. Desistindo já da minha missão, passei no banco pegar um dinheiro. Quando o filho nasce, a gente começa a tirar dinheiro. Nasceu, 1 hora depois eu estava tirando dinheiro. Chegando lá no banco, de repente eu olho no balcão e encontro uma moça da igreja. Michela, ali, preparando as coisas dela do banco também. Falei, Michela, que alegria. Não podia encontrar uma pessoa melhor agora. Eu tive a oportunidade de contar para ela que a Júlia tinha nascido. Cheguei em casa, tinha uma senhora passando a roupa. Eu falei, senhora, dona Sônia, a senhora não vai acreditar quem nasceu. Estava grávida há 9 meses, né? Porque a gente tem esse anseio, gente, de contar notícia, seja boa, seja ruim, mas a gente tem essa expectativa. Agora, deixa eu dizer uma coisa importante para vocês. Se a melhor maneira, se a maneira mais confiável é através do boca a boca, do contato pessoal, como é que nós podemos usar essa estratégia poderosa em benefício do reino de Deus? Como é que eu posso usar essa ferramenta poderosa, disponível, acessível para mim, de simplesmente abrir minha boca, efatá, desprende-te língua. Efatá, abre-te boca. Como é que eu posso usar esse recurso tão simples e disponível em benefício do reino de Deus? Por isso que esse texto que a gente leu agora de manhã é tão importante para a gente, e é um texto de fácil compreensão, você vai entender. Primeiro é preciso dizer que havia um grupo de discípulos de Jesus que se reuniam numa cidade chamada Éfeso. A cidade de Éfeso foi visitada pelo apóstolo Paulo durante a sua 2ª viagem missionária, e não foi Paulo que começou o trabalho de evangelização lá. Quando ele chegou em Éfeso, de acordo com Atos 19, os discípulos que estavam lá já conheciam alguma coisa a respeito do evangelho. Eles só tinham dúvidas a respeito do Espírito Santo. Mas eles já conheciam o evangelho. Então Paulo chegou em Éfeso e orientou, ensinou, discipulou aqueles discípulos de Jesus que estavam ali meio perdidos, e fez com que eles se reunissem em grupos pequenos, nos lares das pessoas, para estudarem a palavra de Deus, para cuidarem uns dos outros, para se fortalecerem na fé, para conhecerem mais a palavra, para se dedicarem ao estudo das Escrituras. Paulo chega em Éfeso, encontra um grupo de discípulos já convertido e diz assim: agora, para o crescimento de vocês, é importante que vocês se reúnam na casa uns dos outros para crescer na palavra. E só que Paulo não podia ficar ali para sempre. Então ele escolhe um de seus discípulos pessoais, um jovem pastor de uma família cristã, cuidado e educado pela mãe e pela avó nos ensinos da palavra de Deus. Um jovem pastor chamado Timóteo. E diz assim: Timóteo, você será o pastor dessas pequenas igrejas que se reúnem aqui em Éfeso, na casa das pessoas. Cuidem desse povo, porque eu vou seguir minha viagem. E a partir daquele momento, então, Timóteo ficou cuidando dessas pequeninas igrejas que se reuniam em Éfeso. E a maneira como Paulo pastoreava essas igrejas e pastoreava esse jovem pastor era através das cartas, a maneira mais eficiente de se espalhar uma notícia. Foi então, queridos, que Timóteo recebeu pelo menos 2 cartas que o apóstolo Paulo escreveu a ele. Uma delas é essa que nós estamos lendo aqui nesta manhã, a 2ª carta. Possivelmente uma carta que Paulo escreveu enquanto estava preso
em Roma. Ele menciona, inclusive, no capítulo 2, o seu aprisionamento, as suas algemas. E possivelmente tenha sido também a última carta que Paulo escreveu na sua vida toda. Foi para Timóteo. Não foi para uma igreja, para uma comunidade, foi para um pastor, orientando como ele deveria fazer para que aquelas pessoas permanecessem firmes e fiéis ao ensino das Escrituras. E aí o capítulo 2 que nós lemos já traz bastante informações sobre o livro que nós estamos estudando. Primeiro porque lá no capítulo 1, Paulo refere-se a Timóteo como sendo um filho na fé, um filho espiritual, alguém que ele amava tanto que o considerava como filho. E porque o amava e considerava como filho, considerava ter também autoridade sobre ele para corrigir, para exortar, para confirmar, para orientar os rumos do seu ministério. É importante entender também que esta expressão, tu pois, ou tu porém, é uma expressão que nas duas cartas que Paulo escreve a Timóteo aparecem 21 vezes. Tu porém, ou seja, as pessoas estão procedendo assim, tu porém, proceda assim. O mundo está agindo assim, tu porém, haja assim. Até mesmo os da própria família da fé estão procedendo assim. Tu, porém, haja assim. Então começa o capítulo 2 com mais um tu, porém, tu, pois. A instrução que ele dá nesse texto é bem clara no versículo 1. Ele está fortalecendo. Praticamente são duas instruções. A primeira instrução é para que ele se fortaleça na graça que está em Cristo Jesus. E a segunda instrução, destacada no versículo 2, é para que ele não retivesse nele, ou na sua pequena igreja, a pregação do Evangelho. Pelo contrário, que ele transmitisse a outras pessoas. E como é essa dinâmica da multiplicação do reino? Como é essa dinâmica da transmissão daquilo que o reino tem falado aos nossos corações? Quero mostrar para vocês e mostrar como é simples. Primeiro, a dinâmica da multiplicação do reino tem um ciclo. E nesse ciclo nós aprendemos que multiplicar é mais do que urgente. Multiplicar é preciso. E esse ciclo está bem claro no capítulo 2, versículo 2. Começa Paulo dizendo a Timóteo assim, olha Timóteo, aquilo que da minha parte você ouviu. Então começa com um mestre orientando os seus discípulos. Isso nos faz lembrar, queridos, que o ciclo da dinâmica da multiplicação no reino de Deus começa quando alguém desprende a sua boca, desprende a sua língua e começa a falar para a gente. Como é na nossa vida assim, alguém um dia se desprendeu e começou a falar para a gente. Você é capaz de lembrar quem foi a primeira ou as primeiras pessoas que falaram para você do Evangelho? Você é capaz de identificar quando foi e quem foi a pessoa que começou esse ciclo na sua vida? Consegue? Compartilhe com a pessoa que está do lado. Ah, foi meu vizinho, foi meu tio, foi o pastor, foi meu amigo, foi meu filho. Você sabe identificar onde foi que esse ciclo começou? Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Por que é importante identificarmos onde o ciclo começou? Porque a palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 13, que a quem honra, honra. E um dos primeiros desafios que eu quero fazer na mensagem desta manhã é você honrar aquele que um dia fez você nascer de novo. Você não honra seu pai e sua mãe que deram vida para você? Que tal você honrar aquele que deu a você a oportunidade de conhecer a vida eterna? Que pode, por sinal, ser inclusive os mesmos pais, tá bom? Não estou dizendo que são coisas diferentes. Mas eu queria fazer esse desafio para você e dar um desafio, uma tarefa para você. Se for fácil para você, você vai poder cumprir ainda hoje. Se a pessoa que foi essa primeira pessoa que iniciou o ciclo na sua vida está aqui, quando terminar o culto, por favor, procure-a, dê um abraço nela e fala obrigado. Se a pessoa que começou esse ciclo na sua vida não está aqui, quero fazer um desafio para você achar ela. Hoje, durante a semana, descobrir no Facebook, pegar no telefone e ligar para ela. E dizer, olha, estou ligando para você, porque
porque o pastor mandou e fica chato não fazer aquilo que o pastor pediu. Não, você vai ligar para ela e dizer assim, ó, estou ligando para você para dizer que eu nasci de novo, porque um dia você abriu a sua boca para falar comigo. Que a gente precisa honrar as pessoas que foram instrumentos de Deus para um dia nos alcançar. Na minha vida foi muito impactante, dois movimentos. Primeiro, o movimento dos meus pais mesmo. Como eu já compartilhei outras vezes, eu nasci num lar em que os meus pais me ensinaram a temer a Deus desde a mais tenra idade. Fui batizado nos primeiros meses de vida, pelo pastor mais tradicional que tinha lá na cidade, mais presbiteriano. Então, meus pais tiveram uma marca muito importante na minha vida. Eu me lembro claramente de momentos em que eu saía para a escola de manhã e meu pai estava sentado na sua velha escrivaninha de madeira, que está lá até hoje no mesmo lugar, lendo a palavra de Deus. E muitas vezes eu saía e ele estava... Ele já estava orando. E muitas vezes eu saía para a escola e ele estava cantando. Vem, ó Todo-Poderoso, adorável Criador. Lembra desse hino? Ele estava cantarolando lá o hino. Então eu me lembro da minha mãe lendo a Bíblia antes de dormir, orando comigo. Desde pequeno eu lembro, eles foram o começo do ciclo para mim. Mas eu lembro também de inúmeros irmãos e irmãs que na simplicidade deles, na escassez de recursos que tinham na época, porque hoje, quando a gente vai passar um filme lá para o Ministério Infantil, tem projetor, a gente conecta na internet na hora, escolhe o filme que a gente quer. Meus professores de escola dominical mal sabiam o que significava a palavra pedagogia. Mas como eles foram importantes para a nossa formação. Eu me lembro da professora, uma senhora, uma saiona, aquela blusona de senhora, cabelinho todo... da década de 80, eu não sei como que é o nome. Já num cabelinho assim armado. Um violão, ela só tocava ao orarmos o Senhor, irmãos. Como? O pessoal da década de 80 que ele lembrou. A gente chegava domingo na escola dominical só a orarmos o Senhor. Essa você conhece, né? A orarmos o Senhor, vem encher-nos com teu amor. Porque ela só tocava essa no violão. Então se era louvor a gente cantava a orarmos. Se era confissão de pecados a gente cantava a orarmos. Se era intercessão por alguém a gente cantava a orarmos. Se era apelo para aceitar Jesus era a orarmos. Eu me lembro claramente um dia, quando lá na classe de escola dominical, depois de cantarmos a orarmos, ela perguntou, alguém gostaria de entregar sua vida para Jesus? Então eu me lembro assim claramente dessas pessoas que começaram um ciclo na minha vida e como elas foram importantes na minha vida, irmãos. E eu preciso honrar essas pessoas. Eu preciso pelo menos agradecer, porque um dia o ciclo começou na sua vida. Pode ter sido seu pai, sua mãe, um irmão, uma pessoa da igreja, uma senhorinha de permanente cantando a orarmos. Seja como for, Deus levantou alguém para começar esse ciclo. O que de minha parte ouviste. O que de minha parte ouviste, o segundo movimento do ciclo é transmite também. Porque aquilo que você ouviu de mim e através de muitas testemunhas. Ou seja, você ouviu não apenas de mim, mas você ouviu também das testemunhas que estão à minha volta, de pessoas que me conhecem, de pessoas que sabem o que Deus tem feito na minha vida. Aquilo que você ouviu de mim, através de muitas testemunhas, transmite também para outros. Transmite para homens fiéis e idôneos. Torna essas pessoas homens fiéis e idôneas. Pelo impacto que o Evangelho tem na vida dela. Para que esses homens e mulheres fiéis e idôneos tenham condições também de contar a outros. E isso vá se espalhando, espalhando, espalhando de tal forma que sobem por esses degraus 41 pessoas. De tal forma que você chega e se senta nessa igreja, porque foi multiplicando, porque as pessoas decidiram não fechar os lábios. O que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, diz a homens idôneos e fiéis, para que contem a outros, e esses contem a outros, e contem a outros. Por isso, meus irmãos, que o ciclo
da dinâmica do crescimento do reino, da multiplicação do reino, não termina. Porque eu só considero esse ciclo concluído quando aquela pessoa para quem eu compartilhei o Evangelho e falei a respeito da fé, eu só considero que esse ciclo está pronto quando aquela pessoa também está em condição de contar a outros. Eu só considero que a minha missão terminou com uma vida quando eu entendo que aquela pessoa está pronta para dar testemunho também a outros. E aí tem duas coisas importantes para dizer que isso faz parte do processo de discipulado. Primeiro, você como discipulador precisa desmamar o seu discípulo. Não existe um discipulado, pelo menos o formal, que seja pelo resto da vida. Você vai ter sempre um mentor, você vai ter sempre um conselheiro, você vai ter sempre alguém que ajuda você. Maravilha, tenha mesmo. Mas cuidado para não ficar dando leitinho para um adulto pelo resto da vida dele. Segundo, para você discípulo, você precisa desmamar do seu discipulador. Você precisa crescer. Você precisa andar por si só. Você precisa pensar em alcançar outras pessoas. Mas esteja pronto para isso. Seja fiel e idôneo para isso. Esse é um grande risco que os pequenos grupos correm. Eles vão se formando e vão se estabelecendo e cria-se uma solidez tão grande de amizade que acaba se tornando uma mini igreja. Enquanto ele deveria ser instrumento de Deus para alcançar outras pessoas. Então, ao invés de ter um grupo pequeno, eu posso ter, naquelas pessoas que eu formei em Cristo, gente que tem condições de alcançar tantos outros discípulos. Multiplicar a bênção que Deus tem derramado nesse lugar, tornando outras pessoas fiéis e idôneas para que alcancem outras pessoas e alcancem outras pessoas. Então, resumo da ópera, quantas pessoas eu tenho como missão para alcançar? Apenas uma. O projeto de alcançar vidas, para mim, é de apenas uma pessoa. Quando aquela pessoa estiver preparada, pronta para transmitir a outra pessoa, eu posso me preocupar em alcançar outra. Isso não preciso esperar, não. Mas a única pessoa, eu só preciso pregar o Evangelho para uma pessoa. Pode ser ao mesmo tempo, pode ser simultaneamente, mas eu só preciso fazer com que uma pessoa creia no amor de Deus revelado em Jesus. E que essa pessoa tenha condição de alcançar outras. Porque se isso acontecer, gente, o Brasil, o mundo será transformado. Segundo a CEPAL, praticamente 1/3 da população mundial conhece a Cristo. 1/3 da população mundial não conhece a Cristo. É povo não alcançado, é povo não evangelizado. E o outro terço são outras religiões. Se cada pessoa se comprometer com a vida de outra pessoa, esse cenário vai mudar muito brevemente. E o impacto que isso pode provocar na vida de outras pessoas é muito grande, irmãos. Simplesmente porque eu ousei falar de Jesus para uma pessoa. Não é complicado não, né? Essa é a melhor e mais eficiente maneira que a gente tem para espalhar a boa nova do reino por aí. O que eu ouvi de alguém, através de testemunhas, eu conto para mais alguém e preparo essa pessoa para contar para outros. E de repente aquilo que começou em mim pode produzir e frutificar muito para o reino de Deus. E de repente eu olho ao meu redor e tenho mais filhos na fé do que eu poderia imaginar. Agora, isso é simples, mas não é fácil. Existem algumas barreiras que a gente enfrenta. E essas barreiras se levantam, gente, porque quando a gente entra nessa área de querer compartilhar o Evangelho com alguém, a gente pisa num campo minado. Quando a gente ousa abrir a boca para compartilhar o Evangelho com alguém, a gente começa aquilo que a Bíblia descreve como uma batalha. E nessa batalha não se luta com armas. Nessa batalha se luta com fé, com a armadura de Deus. É o que a Bíblia descreve como batalha espiritual. É por isso que nós encontramos algumas dificuldades, como por exemplo a timidez.
Tem algumas pessoas que simplesmente não compartilham do Evangelho de Cristo por timidez, por vergonha. Não se sentem à vontade fazendo assim. Mas eu quero fazer um desafio para você que se sente tímido, a ousar vencer a sua timidez para ganhar pelo menos uma pessoa para Jesus. Há algumas pessoas que têm dificuldades porque trazem consigo inseguranças a respeito do modo como serão recebidas. Ah, mas se eu falar de Jesus lá na escola, as pessoas vão zombar de mim. Se eu falar de Jesus no ambiente de trabalho, as pessoas vão rir de mim. Se eu falar de Jesus para minha família, eu vou ser excluído das confraternizações de final de ano. Se eu falar de Jesus nos ambientes que eu vivo, eu vou ser recebido mal. Então eu tenho duas coisas para dizer para você. Primeiro, que o próprio Jesus alertou que o profeta ele nunca tem honra na sua própria casa. Segundo, que Jesus disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Então eu convido você a vencer também a sua insegurança. E ainda que você seja zombado, escarnecido, ou quem sabe até mesmo excluído, tenha certeza de que o coração do Pai se satisfaz. Essa batalha existe também, queridos, isso é muito complicado. Porque muitas vezes o que falta para a gente não é nem coragem, nem ousadia. Muitas vezes o que falta para a gente mesmo é falta de convicção pessoal. Afinal de contas, eu preciso dizer, numa sociedade pluralista, numa sociedade pós-moderna, numa sociedade de valores invertidos, de referenciais perdidos, eu preciso dizer que existe uma verdade. Ou há verdade. Eu preciso dizer que existe o caminho. Mas será que existe mesmo? Será que existe mesmo a verdade? Será que eu estou consciente disso? Será que eu tenho convicção daquilo que eu estou falando? Meu irmão, se você não tem compartilhado e participado daquela dinâmica, daquele ciclo, eu convido você, em nome de Jesus, para nesta manhã entregar a sua vida a Jesus de maneira mais consistente e dizer: Senhor, primeiro eu quero acreditar naquilo que eu estou falando. Porque, meu irmão, se você levar uma palavra de Jesus para alguém e você mesmo não acreditar nela, não espere que o Espírito Santo não vai fazer nada através da sua vida. Você primeiro precisa crer. Você crê na Bíblia mesmo? Você crê no que a palavra de Deus diz? Você crê na obra de Jesus na cruz? Você crê no Deus Criador? Você crê no Deus Provedor? Você crê que Deus cura? Você crê que Deus liberta? Você crê que Deus opera? Então abre essa boca e desprende. Mas precisa ter convicção em você. Essa dificuldade também acontece, gente, por falta de testemunho. Ou por ter um testemunho reprovado. E deixa eu dizer uma coisa muito importante para as minhas ovelhas. Se você acredita que o seu testemunho tem sido um empecilho para você falar do Evangelho, então, por favor, não fale mesmo. Corrija primeiro a sua vida e depois fale. Porque de escândalos que envolvem o nome da fé já bastam os que a mídia faz questão de divulgar, como mais uma vez aconteceu essa semana. Então, se tem alguma coisa no seu testemunho que você considera que não está legal, eu não convido você para se calar para sempre. Eu convido você para se calar, corrigir a sua rota diante de Deus e voltar lá para dar testemunho. Porque isso é possível. Deus pode fazer isso. Deixa eu dizer uma coisa importantíssima para vocês. A integridade da notícia passa pela integridade do portador da notícia. A integridade da notícia passa pela integridade do portador de notícias. Tem algumas pessoas que dizem alguma coisa para mim que pode ser a coisa mais séria do mundo. Eu não dou crédito, porque eu não confio na integridade de quem falou. Mas tem outras pessoas para mim que elas podem me falar o maior absurdo. Mas eu acredito. Compro a briga, visto a camisa, porque eu acredito na integridade daquele que trouxe a boa notícia. A integridade de uma notícia passa pela integridade do portador da boa notícia. E isso é fundamental, gente. As pessoas gostam de compartilhar a notícia, não importa se é boa ou se é ruim. Se a notícia é ruim, as pessoas gostam de apimentar um pouco mais.
Eu me lembro, por exemplo, que muitas pessoas, quando foram no período do velório, quando a minha primeira esposa faleceu, muitas pessoas que chegaram lá no salão, onde o corpo estava sendo velado, se surpreenderam por terem me visto ali em pé. Porque a notícia que chegou para eles foi de quem tinha morrido era eu. E teve gente que viajou quilômetros para ir no meu velório. Viajou bastante para chegar no meu velório. Quando chegou lá, me encontrou de pé no meu próprio velório. Imagine o susto. Então, a notícia, queridos, passa muito, a integridade da notícia passa muito pela integridade do portador dela. Lembre-se disso. Talvez você tenha encontrado dificuldades para compartilhar por conta de indiferença mesmo. Bom, estou indiferente em relação aos que estão à minha volta. Mesmo os meus familiares, muitas vezes há essa diferença. Tu no teu cantinho, eu no meu, deixa ele lá, eu aqui. Ou por último, quem sabe a diferença que nós temos encontrado para falar é o nosso próprio egoísmo, do tipo, bom, eu já sei o que eu quero, eu já tenho certeza da minha salvação, eu estou convicto da decisão que tomei, maravilha, então eu já estou garantido, não importam os outros. Na hora é cada um com Deus, é frente a frente com Deus, Ele é o juiz, Ele vai falar, Ele vai corrigir. Esse é um sentimento que nos impede do cumprimento da missão. Não podemos permitir que esse sentimento tome conta do nosso coração. Ao contrário, quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele morreu por pessoas que justamente o crucificaram ali. Então eu não posso ser indiferente nem egoísta em relação a isso. Meus irmãos, concluindo, se nós deixarmos de abrir a nossa boca para que o Evangelho continue e aquele ciclo continue, nós estamos entrando num prejuízo assim, sem precedentes. Deixa eu dar 2 exemplos bíblicos para vocês. Um positivo e um negativo. O negativo é o Juízes. Você já leu o livro de Juízes? É o meu livro favorito da Bíblia, Juízes. Já reli várias vezes. Lá no capítulo 2, a Bíblia conta que depois que Josué morreu, passaram-se 2 gerações sem que o Evangelho, sem que a palavra, a lei, continuasse sendo compartilhada. Sabe o que aconteceu? O povo esqueceu de Deus. Se nós fecharmos os nossos lábios, se nós rompemos aquele ciclo simples que a gente viu agora há pouco, nós estamos comprometendo gerações. Gerações. Mas por outro lado, o exemplo positivo é o Salmo 78, versículos 3 e 4, que nos dizem assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, olha o ciclo, o que de outros ouviste, nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos a quem? Às vindouras gerações, os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Tem irmãos aqui vivendo essa experiência de ter contado aos filhos e agora estão tendo a oportunidade de contar aos netos. O grande desafio é não interrompermos essa dinâmica. E deixa eu dizer mais uma coisa para você que o Salmo 78 nos ensina. O grande desafio, gente, é começarmos por aqueles que estão mais próximos de nós. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Não, nós não encobriremos aos nossos filhos. Começa por aqueles que estão mais próximos a nós. Por isso, em primeiro lugar, ore. Mas não ore pedindo a Deus oportunidades, porque oportunidade existe a todo tempo, e o apóstolo Paulo diz que até quando não tiver oportunidade, ele queria falar do Evangelho. Então ore ao Senhor e diga assim: Senhor, me dê sabedoria para aproveitar as oportunidades, porque oportunidade eu tenho. Tome iniciativas, seja proativo, vá com coragem, assuma. Comece falando alguma coisa para a pessoa que faça sentido para ela. Não adianta você pregar o Evangelho para uma criança de 10 anos, da mesma forma como você faria com um senhor de 60 anos.
E nem a mensagem que você faria com a criança, você fazer com os 60 anos. Qual que é a área dele? Com que ele trabalha? O que você pode pegar de exemplo para puxar para a Bíblia e falar do amor de Deus para ele? Todas as áreas dos irmãos aqui têm alguma ponta que você puxa a Bíblia. Toda. Se tiver médico aqui, tem. Se tiver advogado aqui, tem. Se tiver engenheiro aqui, tem. Se tiver, sei lá, aqui tem. Toda a área profissional que eu estou vendo aqui representada nos irmãos, existem pontes com a Bíblia. Todas as áreas. Então escolha essa ponte. O camarada não gosta de futebol, não adianta você querer começar por aí. Fale da maneira como ele entende, na linguagem que ele compreende. Depois de ter falado uma linguagem que ele compreende, conte aquilo que aconteceu primeiramente na sua vida. E só então convide a pessoa para uma decisão. O problema é que a gente chega com a decisão, né? Sua vida está assim porque você não aceitou Jesus ainda. E olha, digo uma coisa para você, se você não aceitar vai piorar muito mais. É assim que a gente chega com a decisão? Primeiro conta aquilo que Deus fez. Conta aquilo que Deus faz na tua vida. E aí então diz, olha, Ele pode fazer na tua também. E o restante, gente, é obra do Espírito Santo. A dinâmica da multiplicação no reino de Deus continua acontecendo. Efatá é o desafio para nós esta manhã. Porque enquanto estivermos com as línguas, os lábios espreendidos, nós continuaremos tendo pessoas para serem recebidas aqui. Por batismo, por profissão de fé, nós teremos. Mas se um dia, por alguma razão, fecharmos os nossos lábios, começaremos a perder, principalmente os que estão mais próximos a nós. E não existe perda mais dolorida do que aquela que está próxima a nós. Efatá, abre-te, desprende-te, fala. Viva a multiplicação do reino de Deus. É assim que a dinâmica acontece. Que o Senhor nos abençoe e nos solidifique nessa convicção sempre. Amém, queridos? Quero convidar a Bruna para vir aqui. Vocês estão vendo que a Bruna está de férias e veio passar um tempo com a gente aqui. A Bruna acabou de concluir o primeiro semestre dos seus estudos lá no IBEL, o Instituto Bíblico Eduardo Lane, a principal escola de formação de evangelistas da Igreja Presbiteriana do Brasil, em patrocínio distante aqui de nós. E a Bruna vai passar essas próximas semanas com a gente, oportunidade para você conversar com ela, oportunidade para você orar por ela, oportunidade para você encorajá-la, para você exortá-la, para você abençoar com uma palavra, tá bom? Porque afinal de contas a Bruna está vindo passar as férias na sua igreja, em meio à sua família, família dos seus pais e irmão, mas a família da fé também, tá bom? Tenho certeza que foi um semestre de muito crescimento, está namorando e... Eu falei, mas eu não sabia que ela ia levar tão a sério o que eu falei para ela quando ela foi. Ela levou mesmo, gente, a sério. Então está namorando a Bruna. É um negócio complicado. Mas ainda o pastor não a aprovou. Então falta ainda esse detalhe. Nada melhor do que a própria Bruna compartilhar um pouco com vocês que ela tem vivido e que tem tudo a ver com o que a gente falou nessa manhã. A Bruna está assumindo uma posição muito importante nesse ciclo da dinâmica da multiplicação no reino. Que é de se preparar e preparar outros para que o Evangelho continue seguindo. Depois vamos orar por você, Bruno. Bom dia, queridos. É uma alegria muito grande estar aqui, família mesmo. E o IBEL, a gente brinca lá, a gente conversa muito lá, que a gente aprende muito sobre Deus, aprende muito sobre teologia, mas o maior aprendizado, e acredito que o mais importante, é o aprendizado relacionado ao nosso caráter. É impressionante o quanto Deus trabalha na nossa vida no sentido de mudar a gente como pessoa, de mudar a gente como, antes de nos preparar para sermos evangelistas, a gente se prepara como pessoa, a gente cresce como pessoa.
porque você está convivendo com um monte de gente diferente, com culturas diferentes, pessoas com gênios diferentes, com manias diferentes, o tempo inteiro. Então, não tem como não crescer. E Deus trabalha muito nisso, Deus trata muito. E antes de compartilhar algumas fotos com vocês, eu queria compartilhar um versículo que falou muito ao meu coração enquanto eu estava lá. É Êxodo, capítulo 40, versículo 38. Diz assim: de dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Esse versículo mostra que Deus ele esteve presente com o povo durante todo o tempo que eles passaram pelo deserto. E a nuvem do Senhor guiava o povo. Quando ela se levantava, diz nos versículos anteriores, quando ela se levantava, eles caminhavam. E quando ela não se levantava, eles tinham que parar. Então Deus estava guiando o povo. E a gente sente isso muito no IBEL. Deus guiando todas as nossas caminhadas, Deus direcionando, cuidando, protegendo. E esse é o nosso maior aprendizado. Essa é a minha turma. É uma das primeiras fotos que a gente tirou. Depois dessa foto ainda chegaram mais algumas pessoas. Chegaram 2 africanos que vieram para estudar com a gente. Vão passar os 3 anos aqui no Brasil e depois voltar para a África, provavelmente. E chegou também um cigano. Aqui são algumas aulas. As fotos aqui da esquerda de vocês são as aulas de educação cristã. A gente estava se preparando para a IBF, então fazendo cartaz ali. É legal essa coisa da IBF porque eles se preparam a gente para você trabalhar com uma realidade onde não tem nenhum recurso. Então a gente faz cartaz, pinta muita coisa, umas coisas que são diferentes da nossa realidade aqui na Igreja do Calvário, que tem bastante recurso, mas realmente tem alguns campos que não tem condição. Então a gente aprende a trabalhar com essa situação. E as outras 2 fotos foi numa aula de hermenêutica, o professor levou papiro para a gente conhecer, ensinou a gente a fazer e tal, a folha ali. Então foi bem interessante. Aqui são 2 fotos de 2 ocasiões especiais. A primeira com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele foi participar lá com a gente de uma semana especial do IBEL, em comemoração ao aniversário do IBEL. Foi no começo de junho. E esse senhorzinho é muito querido, muito mesmo, reverendo Deuel. Deve ter uns 90 anos. E ele foi dar o módulo de João para a gente. Então a gente passou uma semana estudando somente sobre o Evangelho de João. Todas as aulas foram sobre isso, foram com ele. E é impressionante como ele tem energia, como ele tem conhecimento, como ele tem prazer em estar lá ensinando. Aqui são as fotos da EBF. Lá é curioso, na região, as EBFs têm também turma para adolescentes e adultos. Eu fiquei com turma de adolescentes, a foto está escura, mas é a primeira lá. Tinha em torno de 12 adolescentes. E eu fiquei com essa turma. A foto de cima também. A gente teve mais ou menos, em média, 70 pessoas participando da EBF. Foram 3 dias. Não foi uma escola bíblica de férias, né? Porque foi num feriado, foi no final de maio. E foi uma bênção, foi assim, uma experiência muito importante. Aqui também no finalzinho da EBF, ali no último dia. E a nossa turma, que ficou com os adolescentes e adultos, depois também na nossa confraternização, essa foto. Aqui é o estágio. Então todo mundo tem um estágio todo semestre. O meu esse semestre foi com uma turma de maternal, na Igreja Presbiteriana do bairro Constantino, que é a igreja do reverendo Roberto Brasileiro. E as criancinhas de 1 a 2 anos. Eu fiquei de auxiliar dessa moça que está de costas na segunda foto, mas a partir desse semestre eu já assumo sozinha. O pessoal do primeiro ano já assume sozinho um estágio. A gente não fica mais de auxiliar. Mas foi um tempo muito bom, nunca tinha trabalhado com essa idade, foi uma experiência bem interessante. Os nossos serviços, gente, essa é uma das coisas que mais trabalham na nossa vida. Você aprender a servir com alegria. Todo mês a gente tem uma escala de serviços. Esse mês aí eu estava no refeitório, então tinha que limpar o refeitório, servir a comida, sempre com bom humor, com um sorriso no rosto. Deus trata muito na nossa vida através desses serviços.
E também tem os momentos de comunhão, né? Os momentos de diversão, que a gente conversa, a gente sai. Essa foto do meio foi uma recepção para as meninas, recebeu logo no começo, um piquenique. Essa última foto a gente foi conhecer um ponto turístico lá de Patrocínio. Então, é muito trabalho, mas também é muito gostoso, a gente forma uma família. E não tem foto, mas a gente faz também evangelismo. Eu escolhi para esse ano fazer evangelismo no asilo. Então a gente vai lá a cada 2 sábados, fica um tempo lá com eles. Eles ficam muito felizes, ficam pedindo para a gente voltar. Percebem quando a gente demora para voltar e ficam assim, faz tempo que você não vem, né? Então é muito gostoso. E eu queria agradecer de coração pelo carinho de todos vocês. Vocês são minha família e sempre vão ser. E obrigada mesmo pelas orações, obrigada pelo acompanhamento durante esse tempo. Estamos aí, tem muita coisa mais para viver, acredito que Deus vai trabalhar muito na minha vida ainda, se Deus permitir, né? E obrigada mesmo de coração. Muito bem, queridos, nós vamos render graças a Deus pela vida da Bruna. É só o começo, né, Bruna? Tem mais um curso aí pela frente, o curso é de 3 anos. O IBEL, gente, é essa riqueza por causa disso. Dá ao aluno a teoria, a teologia, a formação, depois coloca o aluno lá no campo, né, Bruna? Com criança, com idoso, com adulto, com escola dominical, põe em contato com a realidade das igrejas. Isso é uma riqueza, assim, muito preciosa. Então, Bruna, conte mesmo com a igreja, sua testemunha do amor da igreja por você, das pessoas que têm orado e dito isso. E se houver alguma pergunta que os irmãos queiram fazer, conhecer algum assunto mais especificamente, a Bruna estará disponível também para isso. Você fica em Sorocaba até o dia 23, 24 de julho, tá bom? É o tempo que você tem para conversar um pouquinho com a Bruna. Nós vamos orar e vamos receber a bênção agora, queridos. Depois eu tenho algumas orientações para passar para a igreja. Mas nós vamos orar também nesse momento pela Nelly Mergulhão. Ela passará por uma cirurgia bastante delicada na próxima terça-feira. Então nós também vamos colocar a vida da Nelly na presença do Senhor em oração, tá bom? E também vamos render graças a Deus, porque essa grande etapa aqui das reformas do prédio da sede estão praticamente prontas. Os irmãos viram que foi feito todo o calçamento do templo em volta, as obras no salão de convivência e mais recentemente os banheiros que foram completamente reformados, atendendo agora pessoas portadoras de necessidades especiais, a pintura que foi feita, a pintura também da fachada lá fora, essa parede de vidro que foi colocada aqui à frente, tudo isso, queridos, que foi feito na parte externa aqui já era projeto da igreja. Ele não foi realizado antes por outras razões, não é? As pessoas dizem, que ideia boa do vidro. Já era o projeto de quando o templo foi pensado. Esse calçamento, né? Então nós estamos apenas concluindo aquilo que um dia foi projetado. Graças a Deus está pronto. Com a participação dos irmãos, com doações, com ofertas, com uma comissão que trabalhou brava e fielmente, tem trabalhado durante esses dias, e principalmente os banheiros que ficaram prontos. Inclusive, os banheiros já estão liberados, tá bom? Agora os homens podem usar o banheiro dos homens e as mulheres podem usar o banheiro das mulheres. A única coisa é que o sistema da porta agora mudou. Essa porta que nós colocamos é aquela porta que sempre permanece fechada, porque ela não tem o perigo de trancar, nem por dentro nem por fora. É uma porta que encaixa, né? Então, essa porta que foi colocada, ela sempre deve permanecer fechada. Você entra, fecha. Sai, fecha. Porque apenas com um toque ela já vai abrir novamente. Não é como a porta anterior que tinha uma mola que trazia ela de volta. Então sempre lembrar desse detalhe. Ele entrou, fechou a porta, saiu, fecha a porta de novo. Beleza? Vamos nos colocar em pé então, vamos render graças a Deus por essas bênçãos e orar por esses motivos também nesta manhã. Santo e eterno Deus, nós te damos graças, ó Pai, pelo culto que tivemos nesta manhã, pela Tua presença bendita e gloriosa aqui entre nós, pela obra que o Senhor tem feito nas nossas vidas e através das nossas vidas também, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, pela vida desta igreja, te louvamos pelas famílias, pelos irmãos que fazem parte dela, e te agradecemos de maneira especial, Senhor,
pela conclusão das obras de reforma, de melhorias que foram feitas aqui na igreja. Te agradecemos porque foi o Senhor quem preparou o recurso. Te louvamos pela vida dos irmãos que trabalharam firmemente, ó Deus, para que essas obras fossem concluídas. Te agradecemos, ó Deus querido, porque em tudo vemos o Teu cuidado e o Teu amor sobre nós. Também te louvamos, ó Pai, pela vida da Bruna, pela obra que o Senhor tem feito na vida dela, Senhor, ali no IBEL. Obrigado pelas experiências que ela tem vivido com o Senhor ali, pelo Teu cuidado, pela Tua providência, pelo Teu amor. Ó Deus, sentimos saudades dela aqui, mas temos a certeza, Pai, que ela está sendo preparada nesse ciclo, ó Pai, da dinâmica da multiplicação no reino, para que ela seja bênção onde quer que o Senhor a leve. E é isso que nós pedimos por ela, ó Pai, nesse momento. Que essas férias sejam restauradoras para ela. Que o Senhor renove as suas forças físicas, emocionais, espirituais. E que ela volte para o IBEL, para o segundo semestre, para a continuidade do curso, no foco do Senhor para a vida dela e sendo uma grande bênção na vida de muitas pessoas. Ó Pai, intercedemos pela vida da Nelly. Pedimos que a Tua mão esteja sobre ela na cirurgia que ela vai fazer, para que todas as suas necessidades sejam supridas, ó Deus. E que ela saia, ó Deus, dessa cirurgia mais do que vencedora, Senhor, na Tua presença e confiando firmemente no Senhor, no Teu amor e no Teu cuidado. Deus, fortalece a Tua igreja e abençoe para que sejamos um no cumprimento da nossa missão, de desprendermos os nossos lábios. E nessa semana, Pai, falarmos do Evangelho pelo menos para uma pessoa, para que esse ciclo não acabe em nós. Nós te agradecemos porque um dia alguém nos falou. Te louvamos por todas as pessoas que foram usadas para nos falar. Mas pedimos ao Senhor que esse ciclo não termine em nós. Que ele continue, Pai, nos nossos filhos e nos filhos da fé também. Ser presente conosco, Senhor, em todo o tempo. E agora, povo de Deus, irmãos e irmãs, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito repousem sobre vós e sobre vós permaneçam desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém, Jesus. Podem se sentar, queridos. Deus continue te abençoando grandemente na quarta. Meus irmãos, então só lembrando que os cultos deste domingo são diferentes. Então o culto de hoje à noite com a participação do coral, tá bom? Recepção dos 41 novos membros que nós vamos receber hoje à noite. Então um culto diferente, você que veio de manhã é convidado para voltar à noite também, que será uma grande bênção. Hoje a escola discipuladora de inverno continua acontecendo normalmente, nas salas 11 e 21. Sala 11 comigo, sala 21 com o pastor Douglas. Estamos estudando o mesmo tema, o mesmo assunto, que é o Evangelho de Atos. Convidamos você para não ir embora tão depressa e participar. No próximo domingo à noite, queridos, nós teremos o culto dos PGs. Apenas no culto da noite. É um momento especial de celebração dos pequenos grupos. É claro, um culto para toda a igreja, mas com toda ênfase, mensagem e testemunhos a partir do que Deus tem feito nos pequenos grupos da igreja. São 24 pequenos grupos trabalhando e atuando na igreja. Escola Bíblica de Férias. Teremos durante essa semana, dos dias 12 a 14, das 2 às 15 para 5. Traga crianças. Pode trazer um amiguinho? Pode. Desde que tenha até 10 anos. De 4 a 10 anos. Estamos preparados para receber a turma dessa idade aqui. Sobre os casais, nós pedimos aos casais que vão participar do reencontro do dia 30 de julho, que deem o seu nome para o Martins e para a Tânia, para prepararmos o nosso cardápio lá, um churrasco delicioso, no Recanto Shekinah, dia 30, para quem participou do segundo encontro. E as inscrições para o terceiro encontro já estão abertas, já temos quase 50 casais confirmados, já inscritos que estão participando, pagando já, tendo a possibilidade de fazer um parcelamento bem legal. Então participe porque será uma grande bênção também, tá bom? E temos um recadinho aqui, será que eu não esqueci de nada, Simone? O Lidere, né? Está acontecendo toda quarta-feira aqui na igreja, é um treinamento para líderes de pequenos grupos que estão em atividade ou novos. Tem mais alguma coisa? Então coloque para mim o vídeo do Aviva Mulher. Um vídeo de 1 minutinho, um recado das mulheres. As irmãs foram muito abençoadas naquele culto que a gente teve aqui uma terça-feira, né? Foi em março, no Dia Internacional da Mulher. Tem mais um tempo precioso preparado para as mulheres agora em julho.
Então tá aí, gente. Dia 22 de julho é uma sexta-feira, culto das mulheres. O tema, mulher, virtual e virtuosa. Você não pode perder, será uma bênção. Para trazer uma amiga, hein? Tá bom? Noite de sexta-feira aqui com as mulheres e depois aquele tempo de confraternização com o caldo delicioso ali também. Boa aula, bom domingo, que Deus abençoe os irmãos.